Pois é, o Pedro Venceslau, boa tarde para você também, e deixo boa tarde aqui para a Luísa, claro. Ambos também participaram ativamente da nossa cobertura de eleições neste fim de semana. Queria te ouvir um pouco do quanto é importante para esses governadores que saíram vitoriosos das disputas nas capitais, Pedro, neste domingo, nas disputas de segundo turno, e o que isso projeta para cada um deles na sua avaliação, olhando 2 anos daqui para frente. Muitos deles querendo ser são, né, atualmente pré-candidatos à presidência, porque já estão em fim de segundo mandato, podem ter pretensões para o Congresso Nacional, mas muito também do que esses palanques regionais mostram é o quanto cada um deles depois, nas articulações nacionais, ainda que não sejam o candidato à presidência da República, ter uma aliança, uma costura muito bem feita com esses governadores que têm 30%, 40%, 50% dos prefeitos aliados nos seus estados, pode fazer uma diferença e tanto nos palanques regionais de daqui a 2 anos. Pedro. Boa tarde, Yuri, Débora, Luísa, boa tarde a todos. Olha, só tem um pequeno ajuste que eu faria nessa arte, que é no caso de São Paulo, porque eu acho que esse número não reflete o verdadeiro tamanho do governador Tarcísio de Freitas. Porque por uma questão de estratégia, ele não concentrou todas as prefeituras no partido dele, que é o Republicanos. O Tarcísio não é uma figura política de partido. Ele entrou na política por meio do Jair Bolsonaro, era um técnico, criou um grupo político aqui em São Paulo e deixou para o Gilberto Kassab essa tarefa de organizar as prefeituras no interior do estado. Se o Gilberto Kassab sai como o maior vencedor, o maior eleitor aqui de São Paulo, o PSD, é o partido que mais elegeu prefeituras no estado, isso também é uma vitória política, consequentemente, do Tarcísio. Quando ele é governador, o Dória, ele fazia o contrário. Ele tinha lá uma estratégia que era filiar todos os prefeitos no PSDB. O secretário que tratava com os prefeitos, Marco Vignoli, era também o presidente estadual do PSDB. Então era tudo casado. O prefeito ia lá tomar um café com o secretário, se filiava ao PSDB e o PSDB era uma potência. Foi sempre uma potência nesses 28 anos aqui em São Paulo. Agora, dito isso, eu acho que esse resultado agora, esses governadores que saem vitoriosos, sobretudo o Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, a marca que eles deixam é o tamanho de Jair Bolsonaro não é aquele que imaginavam que seria. A direita não tem dono. Eles foram governadores que construíram um projeto político, chamaram Bolsonaro para se coligar com eles, para se aliar com eles. Bolsonaro, no primeiro momento, entrou nessa aliança com, no caso do Ratinho Júnior, em Curitiba, o PL indicou o candidato a vice, e no movimento errático, que não foi o único, o Bolsonaro fez vários movimentos erráticos, titubeou muito nessa campanha eleitoral. No segundo turno, ele ensaiou apoiar a Cristina Grêmio do PMB. Chegou a cogitar a possibilidade de ir para Curitiba, mas foi demovido dessa ideia pelos seus aliados. Por quê? Porque ia ser um constrangimento enorme. O vice do candidato que foi indicado pelo prefeito e pelo governador é do PL. E aí o Bolsonaro ia lá fazer campanha contra o candidato do próprio partido dele. E o pano de fundo disso é exatamente uma cruzada que o Bolsonaro e os bolsonaristas estão fazendo contra o PSD de Gilberto Kassab. Inclusive, essa é uma situação que o governador, a partir de agora, vai ter que administrar, porque o Kassab está sendo alvo de fogo amigo e de fogo pesado, inclusive aberto nas redes sociais. Nicolas Ferreira, outros bolsonaristas. O próprio ex-presidente nunca escondeu a antipatia que tem por Gilberto Kassab. Por quê? Porque ele tem ministros no governo Lula e é o principal cabo eleitoral, o principal fiador político do Tarcísio aqui em São Paulo. Tem um pé em cada canoa. E também porque o PSD não embarca e nem vai embarcar nesses movimentos contra o Supremo Tribunal Federal, impeachment de ministros e etc. O caso do Caiado também é muito emblemático. O ex-presidente comprou essa briga, contratou uma crise quando foi para Goiânia, inclusive no dia da eleição, para apoiar o candidato que perdeu, o candidato do PL. Poderia ter ficado aqui em São Paulo, poderia estar no palanque da vitória de Ricardo Nunes, poderia ter tirado uma lasquinha dessa vitória política, ter deixado uma marca. Certamente, se ele estivesse ali no palco ao lado do prefeito, ao lado do Tarcísio, ele ia ser ovacionado, ia ser lembrado, mas não. Foi para Goiânia, perdeu a eleição e foi embora antes da entrevista coletiva e do ato, que é um praxe quando o candidato perde, e geralmente é bom que ele esteja ao lado dos aliados na derrota também, não só nas vitórias. Bolsonaro não gosta de perder e foi embora antes disso. O que aconteceu? Chegou aqui no grande evento da vitória, a celebração da vitória de Ricardo Nunes, ele coloca o Tarcísio como o grande líder da direita,
cita lateralmente o nome do prefeito, depois de 15 minutos de discurso, para falar e agradecer a indicação do candidato a vice Ricardo Mello Araújo, tirando completamente qualquer digital de Jair Bolsonaro dessa vitória em São Paulo, porque de fato ele não colaborou em absolutamente nada aqui em São Paulo. E aí temos o caso também do governador Helder, que foi um grande vitorioso, esse sim, porque elegeu Igor Normando, venceu o bolsonarismo, conseguiu conquistar várias cidades lá no Pará e garantiu tranquilidade e paz para a COP30 no ano que vem. Mas tem alguém ali que não foi citado porque não é governador, mas eu acho que foi um grande vitorioso também, que é o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele vem acumulando uma série de vitórias no Ceará. Em 2022, bancou a candidatura do atual governador contra a candidatura do PDT, porque o PDT não quis fazer uma aliança com o PT, venceu. Agora, bancou a candidatura do PT à prefeitura contra o prefeito que tinha a máquina do PDT, porque também não quis aliar com eles, venceu novamente. Elegeu o prefeito, elegeu as principais cidades ali do Ceará, foram vitórias do PT. Isso credencia o Camilo Santana como pré-candidato a presidente da República no campo da esquerda ou como uma das maiores lideranças do partido.